E aí galera, aqui é o Max. Hoje vou falar um assunto muito importante. Hoje eu falarei sobre o bullying. É isso aí. Antes de começar o vídeo aqui, pessoal, peço por gentileza, deixe um like aí, pessoal. Favorito, compartilhe com seus amigos. Se você deseja ser um patrocinador do canal, a descrição está no vídeo aqui, beleza? Embaixo do vídeo aqui vocês podem dar uma olhada e ajudar de alguma forma aqui a ser um patrocinador do canal. É isso aí. Lembrando que eu posto vídeos sempre às sextas-feiras, a partir das 14 horas, pelo horário de Brasília. É isso aí, pessoal. Ative o sino e não perca nenhum vídeo. Mas um lembrete, me sigam também nas redes sociais. Você que é novo por aqui, não me conhece, primeira vez no canal, é isso aí. Veja meus vídeos, meus outros temas que eu falo também aqui. Roda a playlist, conheça outros temas que são extremamente viciantes. É isso aí, dá um recado aqui para vocês. Continua aqui com o vídeo, falar sobre o bullying. Realmente, o bullying, situação complicada. Contar um pouco, eu passei sobre o bullying. O bullying foi o seguinte, eu lembro que na minha infância, nós novo, e realmente eu sofri com bullying. Na escola principalmente, eu com minha irmã. Sim, sou de Salvador, Bahia. Todo colégio que eu estudava com minha irmã, nós tínhamos sempre a recomendação. Manhã, ela falava o seguinte: não procure confusão no colégio, não procure conflitos no colégio, não quero ouvir reclamações, brigas, nada de excepcional. Colégio, vá para o colégio para estudar. Tínhamos a recomendação, nós saíamos de casa. Então tinha o seguinte, saímos de casa eu e minha irmã, e nós íamos para o colégio. Estudei primeiramente com minha irmã mais nova. Vou explicar para vocês aqui, eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs, e o irmão mais velho. Só que eu estudei com minha irmã, mais velha do que eu. Entre as mulheres ela é mais nova. Então é o seguinte, na época, né, estudei com ela, aliás, e na capital, Salvador. Só que tinha uma questão muito importante, né? Estudávamos no colégio, tínhamos essa recomendação, não procurar conflitos no colégio, mas sempre veio pra gente os conflitos, ações conflitantes. Por quê? Eu sentava com minha irmã, próximo a ela próxima a mim. Eu não poderia aprontar, ela também não, porque um dedurava o outro. Pensou? Dedurar, digo no sentido de estar bagunçando, né? Desobedecendo. Então essas situações aí. Fique bem claro aqui, certo? Enfim, mas vou tentar explicar para vocês. Eu sentava com minha irmã, nós estudávamos juntos, não é? E ali conversávamos entre nós mesmos apenas, né? No máximo adicionávamos 1 ou 2 pessoas no nosso grupo. Sim, até porque pessoas que gostavam de estudar e tal, e tinham conflitos, então tínhamos 2 pessoas que sentavam conosco e aí ficávamos com essas 2 pessoas. E as outras pessoas, nós não tínhamos aquela interação. Era bom dia, boa tarde, dependendo da hora que as visse, né? Na rua, por exemplo, que estudávamos pela manhã. Então, éramos muito reservados. Tínhamos recomendações de casa, então seguíamos à risca para não apanhar quando chegássemos em casa por conflitos, confusões. Né? Nós éramos pessoas que seguimos à risca as recomendações que tínhamos de casa. Então imagine, se eu e minha irmã fizéssemos amizades com pessoas que fossem pessoas que procurassem confusões, seria complicado. Mas enfim, então estudamos aqui na capital, mantínhamos um ciclo, 3, 4 pessoas no máximo, interagíamos, era bem legal, é isso aí. Mas estudávamos o quê? Meu pai trabalhando aqui na capital, a mãe foi para o interior. Então, desse momento, passamos um ano no capital, um ano no interior, e ficou nesse ciclo aí. Passando o ano em São Gonçalo dos Campos, aí voltávamos, estudávamos em Salvador, sempre em colégios diferentes. Certo? Fique bem claro aqui. E aí, a capital, fomos para o interior da Bahia, São Gonçalo dos Campos. Estudamos num colégio chamado Ruivinha, né? Antônio Pedreira, né, o nome do colégio. Aí nesse colégio, aí começou a treta. A treta começa aí. Como tínhamos esse ciclo, esse hábito, ter pouquíssimos amigos ali, interagir só com aquele grupo ali, e ali começou a confusão. Nesse colégio tinham pessoas que, vamos dizer assim, famosas no colégio. Aquela turma dos playboys, né, aquela turma lá. E eu não tava nem aí pra eles, minha irmã também não. Pra mim, pra minha irmã, 3 ou 4 pessoas, no máximo, eram suficientes. Enfim, e daí despertou a ira dessas pessoas. Porque eles queriam, de alguma forma, interagir conosco. Querer fazer amizades, né? Aí toda vez que eu passava, minha irmã passava, largava uma indireta. Só porque vocês são de Salvador, tira onda daqui pra cá, tira onda. Falava assim, tira onda, né? Tá me tirando, não sei o que é de Salvador, né? Aí eu e minha irmã olhava assim, não respondíamos. Aí chegou um ápice, né? Eu era provocado, minha irmã era provocada. Era complicado uma situação dessa, enfim. E aí vieram eles... lá fora a gente vai se ver, aquela coisa toda. Aí reunia, aquele grupo todo. Ela briga, aquela treta toda, imagina uma situação dessa, né? E aí vieram pra brigar com a gente. E aí veio minha irmã, né? Isso quer dizer, fora do ambiente escolar, né? Aquela briga, aquela turminha, né?
Aí depois dali resolveu, não foi, chegou briga de fato, apenas discussões e provocações, mas graças a Deus não chegamos ao extremo. Porque imagine, colégio em peso era do lado deles, e nós, pô, eu e minha irmã e mais 3, 4 pessoas apenas. Imagina a situação, como seria. Mas graças a Deus resolvemos de uma forma, não vou dizer amigável, mas também as provocações pararam. E por que pararam as provocações? Primeiramente, Deus, né? A mão de Deus estava ali e evitou que pior acontecesse. E depois, com o passar do tempo, nós entendemos, né, a situação deles, que eles queriam falar com a gente, né? Queriam fazer aquela interação. Eles eram pessoas famosas do colégio. Nós éramos anônimos, ninguém praticamente. Então começamos a interagir. De certa forma, aí, por exemplo, teve um momento que eu sempre jogava futebol no lugar onde os ônibus estacionavam, no próximo rodoviário. E aí encontrei uma dessas pessoas que queriam procurar briga comigo. E aí começávamos a jogar bola e fomos nos conhecendo. Conheci outras pessoas também, daqueles grupos das pessoas que não gostavam de mim, minha irmã. E aí formou-se amizade, que dura até hoje. A gente fica, sempre que os encontros, fica relembrando assim. Enfim, pessoal, eles queriam apenas interagir conosco. Percebam como uma situação, né, pessoal? Às vezes a pessoa procura uma briga para querer, de alguma forma, interagir com a outra, querer conversar, bater um papo. E nós não. Eu não ligava para nada dessa situação extrema. Estava ali apenas para estudar. O objetivo é apenas para estudar, fazer o melhor. E minha irmã também. Mas é isso aí, pessoal. Graças a Deus terminou bem. Essa parte aí foi interessante. E teve outras situações também que passei com minha irmã, minha outra irmã. E aí vai. Enfim, sobre o bullying. Realmente, pessoal, essa situação muito ruim. Porque o bullying complica, porque eu fui caçado, minha irmã também, porque não éramos da cidade, de certa forma o pai da cidade, mas nós não, nós éramos como estrangeiros na cidade, então éramos caçados, de certa forma, mas graças a Deus terminou de uma maneira pacífica, né? E hoje somos amigos, né? Sempre que eu os encontro, converso e graças a Deus terminou a maior harmonia possível. Naquela época, faz muitos anos, né? Mais de 20 anos aproximadamente. Então foi muito interessante ali. Mas enfim, pessoal, sobre bullying, se vocês porventura souberem que os seus filhos ou algum parente sofre bullying, vá até ele, converse com ele, né? Procure entender o que está acontecendo. Você vê uma situação estranha no colégio, movimentos assim, procure entender e interagir. Porque o bullying é sério, pessoal. Pode levar a situações extremas. Então tome todo o cuidado do mundo, verifique a situação dos seus filhos, colégio de comportamento, se ele está introvertido, extrovertido. Enfim, procure entender que muitas vezes a pessoa pode não fazer absolutamente nada e será perseguida no colégio, como foi o nosso caso. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Deixarei mais informações para que vocês possam entender o que é bullying, para quem não sabe, informações mais detalhadas. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Vale, até a próxima. Fui! Pessoal, de volta aqui falando sobre o que é bullying, informações mais detalhadas aqui para quem não sabe, para quem não tem noção a respeito do bullying. É isso aí. Vamos continuar aqui o assunto. O que é bullying? Bullying, vou ler aqui para que vocês compreendam, ok? Bullying é uma palavra que se originou da língua inglesa. Bullying significa valentão. O sufixo ing representa uma ação contínua. A palavra bullying significa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga. As agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica, assim. Comumente acontecem as três ao mesmo tempo. As vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. São chamadas por apelidos vexatórios e sofrem variados quadros de agressão com base em suas características físicas, hábitos, sua sexualidade e sua maneira de ser. As vítimas do bullying podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar apenas como espectadores inertes da violência que indiretamente contribuem para a continuidade da agressão. Exatamente como eu e meu irmão passamos. Foi uma situação complicada. É complicado estar estudando, ouvir piadas, no recreio ouvir piadas, ouvir indiretas, né? Então era sempre um grupo que tentavam nos intimidar de alguma forma, mas eu e minha irmã mantemos ali firmes e fortes, né? Até o último instante, até quase chegamos às vias de fato na rua, porque juntou aquele grupo imenso contra 4, 5 pessoas no máximo. Já pensou na situação dessa? Então, se nós recuássemos,
seríamos massacrados por aquele grupo. Mas porque é complicado quem sofre bullying, quem tem grupos assim, gosta de intimidar as pessoas. Infelizmente, é uma realidade. Vamos continuar aqui. Olha o que acontece aí. O bullying consiste em agressão e intimidades constantes. Olha aqui para vocês. Normalmente achamos de bullying comportamento agressivo sistemático cometido por crianças e adolescentes. Quando o comportamento parecido acontece entre adultos, geralmente no ambiente de trabalho, classificamos como ato como assédio moral. Também interessante, né? As discussões sobre o bullying são relativamente recentes, chamando a profunda atenção de especialistas em comportamento humano apenas nas últimas 2 décadas. Até a década de 1970 não se falava sobre bullying, comportamento agressivo e a perseguição sistemática de algumas crianças contra outras era visto como um traço comportamental natural, afirma Cleo Fante, especialista no assunto. Comumente o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo, como foi o caso, ou apoiam outro grupo, ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões, apesar de considerarmos o sofrimento da vítima. Também devemos tentar entender o comportamento dos agressores. Muitas vezes são jovens que passam por problemas psicológicos, que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola, tendo transferir esses traumas por meio das agressões contra os outros. Vou falar sobre essa questão. Agora eu vou falar. Falou ali. Transtornos, problemas psicológicos. Se o filho apresenta problemas psicológicos, que ele seja o quê? Encaminhado para um especialista. Por quê? Ele vai descontar os problemas familiares, psicológicos em outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. É por isso que eu chamo atenção para que os pais verifiquem se o filho tem um problema psicológico, que seja tratado, cuidado. Até porque outras pessoas vão pagar um preço que não tem nada a ver na história. Então por isso que é importante verificar os comportamentos dos seus filhos. Parentes, pode ser filhos, parentes, amigos, que seja, mas que verifiquem, olhem atentamente cada passo, cada movimento. Imagina a pessoa que sofre problemas psicológicos vai agredir outro colega que não tem nada a ver na história. Aí toda vez acontece o mesmo problema. Vai virar algo reincidente. E isso não é legal. Vamos continuar aqui. Olha, bullying na escola. Vamos lá. O bullying pode acontecer no condomínio ou em grupos de agremiações esportivas, etc. Mas isso no local onde mais acontece esse tipo de bullying na escola. Fatores sociológicos e psicológicos explicam esse fenômeno. Na escola, os jovens passam por grande parte do seu tempo e interagem com um número maior de pessoas. Também na escola, lugar onde reflexos da sociedade fazem com que se crie uma espécie de micro-organismo social que atende a recriar sociedade em um espaço menor e isolado. A sociedade, em geral, é agressiva e excludente, e esses fatores tendem a se repetir entre os jovens no âmbito escolar. Complicado, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. Na escola, os cruéis padrões da beleza, comportamentos ditados pela sociedade aparecem como normas. Em geral, um grupo de dominante reafirma essas ditas padrões dentro do âmbito escolar, fazendo com que os outros obedeçam uma regra, a normalidade em tudo aquilo que fuge dessa regra seja considerado como inferior e digno de sofrimento e exclusão. O grau de popularidade dos que se consideram superiores à sua maior aceitação pelo grupo fazem com que eles se citam de tratar mal aqueles que não são populares, se não se enquadram no padrão do grupo. Além da intimidação, perseguição, violência psicológica, o bullying pode levar à violência física. Os profissionais da educação devem ficar atentos para evitar os casos de bullying e resolver a situação. A conscientização dos agressores e auxiliando as vítimas. No caso, foi o seguinte: imagina uma situação. Uma pessoa que não tem uma beleza física, estudou no colégio e tem pessoas fisicamente bonitas. Essa pessoa será caçada. Sim, será caçada, fato. Porque as pessoas, não julgo não.
Não julga, aquela frase bem dita. Não julga as pessoas pela aparência. Ah, tem que olhar o interior. Quem vai olhar o interior atualmente? Ninguém. Olha para a pessoa. Se aquela pessoa é bonita, ela vai ser bem aceita no grupo. Se aquela pessoa não é bonita, ela não será aceita no grupo. Aquela pessoa pode ser bonita, mas aquela pessoa não sabe se expressar corretamente. Não sabe nem conversar direito. Entendeu? Então, as pessoas julgam pela aparência. É fato. Pela roupa, pela aparência, maneira de falar. A pessoa, sotaque do interior, fala arrastado, não fala a palavra corretamente. Então são maneiras de perseguições. Então por isso que eu digo, não deixem seus filhos jogar uma outra pessoa pela aparência, cor da pele, etc. Porque são uma série de fatores que a causa o bullying. Vou continuar aqui. Aí, ó, tá vendo? As causas, tá vendo? A consequência do bullying pode ser devastadoras e irreversíveis para a vítima. Os primeiros sintomas são isolamento, né, da vítima, que são como ver as pessoas, como ver alguém pertence àquele grupo. A partir daí pode haver a queda de rendimento escolar, na queda de autoestima, quadro de depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, outros distúrbios psicológicos. Não tratados, esses quadros podem levar o jovem a suicídio. Sim, assim embaixo. Sim, lógico. Porque muitas vezes a vítima tem medo de falar para os pais. Né? Pode sofrer retaliações. Complicado, hein? Se os traumas do bullying não forem tratados, a vítima pode guardar aquele sofrimento do seu subconsciente, que irá se manifestar diversas vezes na sua vida adulta, dificultando as relações pessoais na sociedade, afetando sua carreira profissional, levando ao desenvolvimento de vícios, drogas, álcool. Concordo. Vamos lá. Como identificar o alvo do bullying? O alvo usual do bullying é o tipo de pessoa que não se enquadra nos padrões sociais, tipo como normas normais, né, que são questões físicas, psicológicas ou comportamentais. Geralmente os agressores procuram alguém que seja diferente para ser nova vítima. Pessoas com excesso de peso, magras e mais, pessoas que de estatura menor, pessoas que não se enquadram nos padrões de beleza ditado pela sociedade, pessoas com condições socioeconômicas inferior, homossexuais, transexuais, pessoas com dificuldade de aprendizagem ou muito estudiosas. É preciso ficar atento ao comportamento dos jovens, sobretudo quando eles apresentam baixa autoestima, falta de vontade de escola, dificuldade de aprendizagem, comportamento autodepreciativo e autodestrutivo. Se o jovem apresentar um quadro de semelhante família isolada, deve ter ação para investigar o que se passa, a fim de colocar um ponto final em uma possível intimidação sistemática e oferecer auxílio ao conforto que a vítima necessita no momento. Enfim, eu já fui chamado de nerd, pessoal, várias vezes. Mas não foi da maneira pejorativa. Não foi da maneira pejorativa, maneira ruim. Foi lado bom. Pessoal, não, você é nerd porque sabia determinado assunto. Expliquei sobre determinado assunto e foi chamado de nerd. Várias vezes. Quer dizer, eu não me considero nerd porque sabe porque eu gosto de estudar? Acho que não. Mas enfim. Tem pessoas que pensam dessa forma, mas não foi como um bullying, né? No meu caso, né? Foi uma coisa mais voltada para um elogio, vamos dizer dessa forma. Mas eu fui chamado sim de nerd várias vezes, né? enfim. Continuar aqui o assunto. Como solucionar o bullying? A violência não é combinada com mais violência. Às vezes, as punições e agressões são necessárias quando se extrapolam qualquer limite razoável, porém, a maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. Nesses casos, a melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo ou conscientização. É necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem, aí ou indiretamente contribui para o bullying, pois isso também mantém um sistema de agressividade funcionando para além das campanhas governamentais e não governamentais. É necessário que as famílias, né, procurem profissionais da educação, que todos possam trabalhar na conscientização dos seus filhos, no apoio emocional
e que as vítimas do bullying necessitam. Muito importante. E aqui, sobre as leis do bullying escolar, né? Essa parte que é interessante, saber e entender que existem leis que protegem pessoas que sofrem bullying. Vamos lá. Dia 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil pela presidente Dilma Rousseff a Lei 13.185, que constitui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A lei, composta por 8 artigos, torna a luta contra o bullying escolar uma política pública de educação implementada pela série de ações que visam erradicar o bullying por meio de campanhas publicitárias, capacitação dos profissionais da educação para lidarem com casos de bullying, diálogos mais estreito entre escola e família. Enfim, eu vou ler todas essas regras, não é? Eu vou fazer leitura aqui. Eu vou dizer o que, é que eu acho. Artigo 2. Vou ler esse artigo. Não é? Quando eu acabar de ler o artigo aqui, eu vou falar sobre a minha opinião. Sobre o que eu acho, minha opinião sincera. Caracteriza-se a intimidação sistemática, bullying, quando há violência física ou psicológica, intimidação, humilhação ou discriminação ainda. Ataques físicos, insultos pessoais, comentários, ameaças, grafites expressivos, expressões preconceituosas, isolamento. Parágrafo único. O parágrafo único aqui está falando, né? Cyberbullying. Cyberbullying também, aquele bullying que é feito pela internet, pessoa ofendendo outras pela internet. Quando usar instrumentos que não são próprios para depreciar, citar a violência, adulterar fotos, dados pessoais, ao intuito de criar meios em constrangimento psicossocial. Tá, regra 3. Intimidação, bullying, pode ser classificada as ações verbal, insultar, xingar, moral, sexual, social, psicológica, né? Físico, material, furtar, virtual. Então, esses dados são importantes. Saber onde está encaixado o bullying. Ó, tô lendo aqui. Pronto, deixa eu ver. Acabou? Acabou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Constitui os objetivos do programa referido ao capítulo 1 do artigo 1º. Prevenir, combater, prática de intimidação sistemática, bullying em toda a sociedade, capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação de ações, discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Instituir práticas de conduta, orientação dos pais, familiares responsáveis pela identificação das vítimas e agressores. Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e agressores. Integrar os meios de comunicação de massa como escola e sociedade, uma forma de identificar e conscientização do problema e forma de preveni-lo ou combatê-lo. Promover a cidadania, capacidade empática e respeito a terceiros, o marco de uma cultura de paz, tolerância mútua. Evitar tanto quanto possível a punição dos agressores. Como? Evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a afetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Vamos lá. Promover medidas de conscientização, prevenção, combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação pelo sistema sistemática, bullying, com constrangimento físico e psicológico cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escolas e comunidades escolar. Enfim, sobre o que eu li as regras sobre este artigo, eu concordo e poderia acrescentar. Não está falando de punições? Suponhamos, uma pessoa cometeu esse deslize, né? Ficou perseguindo outras pessoas, provocando, né, essa situação do bullying. O que acontece? Seria punida. Para mim deveria haver uma punição, sim. Não punição assim, educativa. Não é que essa pessoa se colocasse no lugar da outra. Não está falando aí. Até porque, infelizmente, eu tenho que ser sincero, o ser humano só aprende quando é penalizado. A mesma coisa com as leis de trânsito.
As leis existem. As pessoas obedecem? A maioria não. Sinceramente falando, não. Sim, vamos dizer assim, a lei seca, por exemplo. As pessoas obedecem a lei seca? A maioria sim. A maioria obedece. Mas a minoria, que são muitos também, não obedece. Então, só obedece através do quê? As punições. Por exemplo, como seria punido uma pessoa que comete bullying? Por exemplo, suponhamos que a pessoa comete bullying no colégio. Qual seria a punição que eu faria? Faria o seguinte: se fosse meu filho ou se fosse minha filha, qual a atitude que eu tomaria? Primeiro, você agrediu, provocou bullying no colégio. Ponto. Cortaria logo o quê? Mesada, você não vai ganhar um centavo. Enquanto não vê mudança no seu comportamento, você não vai ganhar um centavo. Ponto. Ficaria um mês sem receber um centavo. Tiraria todas as regalias para aprender a ser uma pessoa, um cidadão. Certo? Pediria desculpas pro agredido, para as famílias. Se permanecesse, se continuasse a próxima vez, né, porventura se repetisse, ficaria 2 meses sem receber mesada. Quanto mais tempo ele continuasse, ia aumentando o tempo sem receber mesada. Sim, quando dói no bolso, eu tenho certeza que ele ia pensar 1000 vezes antes de provocar uma desobediência no colégio. Então, eu agiria dessa forma. Tem nada melhor do que mexer no bolso, pessoal. Não é agressão física, mas mexer no bolso. Porque ele não vai ter dinheiro para comprar um lanche. Não vai ter dinheiro para sair com os amigos, para farrear. Eu digo farrear no sentido de, por exemplo, sair para o shopping, comprar uma roupa, levar os amigos comprando roupa, não vai poder comprar. Por quê? Desobediência. Então, eu falei dessa forma. Mas enfim, vamos que vamos, né, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí, fique com Deus. Valeu, até a próxima. Fui!